Muito bom dia a todos, Deus seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Contemplai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, aqui nós temos um evangelho ao qual o Senhor nos chama muita atenção. Jogar o peso na vida do outro é muito fácil. Calçar o sapato do outro e andar conforme ele está andando naquele dia já é outra história. Concordar com o pecado de uma pessoa é uma coisa. Amar a pessoa e ajudá-la a entender que ela está errada é outra. Antes de falar algo, eu preciso viver aquilo que eu falo. Eu preciso, porque já dizia São Francisco de Assis para nós, algumas vezes é com a vida que nós vamos mostrar o evangelho, e nem com as palavras que falamos. E existem muitas pessoas moralistas por aí, dando lição de moral nos outros, mas não vivem. Não vivem. Por dentro de um grande moralismo também existe um grande pecado escondido. Algumas vezes. E nós temos que tomar cuidado com isso. De repente eu estou sendo tão moralista com algumas situações que eu estou fugindo dessa situação. Então eu estou sendo moralista porque eu estou fugindo dela. Não significa que o irmão que está ao seu lado tem o mesmo problema que você. Então nós temos que ponderar as coisas. Saber a hora de falar, saber a hora de se calar e, mais que tudo, saber viver aquilo que o Senhor nos deixou como ordem. O evangelho, ele foi feito para ser trabalhado o amor, a misericórdia. Não vos quero o teu sacrifício, mas quero a vossa misericórdia. O que nos diferencia de muitas outras religiões se chama o perdão, se chama misericórdia. Isso que nos diferencia. Ah, mas na igreja tá cheio de pedófilo, na igreja tá cheio de homossexual, no bar tá cheio de pedófilo, no boteco tá cheio de homossexual, em todos os lugares temos aí, uai. Agora, o que eu tenho que fazer? Amar. O Senhor nos pede para amar e nada mais. O amar não significa concordar com as situações de vida, mas eu tenho a obrigação de olhar para aquela pessoa e ver que ele é meu irmão, que ele é meu amigo, que ele é uma pessoa que tem muitas qualidades, até a mais de repente, do que eu não tenho. Faz coisas muito mais sadias, de repente, do que eu. Então eu preciso amar. Concordar com certas situações e atos é uma coisa. Agora, deixar de amar o próximo eu não posso nunca. E falar a verdade de Deus, eu tenho que falar sempre. Sempre. Mas muitas vezes ela não precisa ser proclamada com a minha palavra, mas com a minha forma de vida. Existe aquele velho ditado que minha mãe sempre dizia: fala para mim com quem tu andas que eu digo quem tu és. E isso é uma pura verdade em algumas situações da vida. Então que nós possamos ser exemplo de Cristo em todos os lugares. Abrir a boca na hora certa, mas mais do que falar, viver o evangelho para não ser peso na vida de ninguém, mas para ser libertação no coração dos irmãos. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te ilumine, que você seja cheio da graça de Deus hoje e sempre. Fica com Deus, meu irmão. Deus te ama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.